amada igreja, eu cumprimento vocês com a paz do Senhor. Amém. A palavra que eu trago hoje se encontra em Gênesis 21. Obrigada. Do 14 ao 21. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Ouviu o quê? E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde estava. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que seja, meu Pai, aqui o Teu Espírito Santo a me usar. Meu Pai, que não saia de mim palavra alguma, se não for o Senhor, meu Deus, a proferir sobre os meus lábios. Fala conosco nessa noite, meu Pai, pois precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou estar aqui lendo porque eu anoto tudo. Agora eu estava ouvindo o louvor e Deus falou, e eu fui ali, fiz uma anotação, porque se eu não anotar eu esqueço. Problema de junta tudo e joga fora, né? Então deixa eu ler aqui um dia para vocês. Sara, todos sabem, né? Que Agar era escrava de Sara. E Sara não podia gerar, né? Ela tinha uma infertilidade, não podia gerar. E o desejo dela era de ser mãe. E Abraão, ser pai. E já avançado de idade, né? Deus faz uma promessa e Sara, ela até ri, né? Quando Deus fala. E chega um ponto que Sara sugere Agar, né? E dá Agar para o seu esposo. A sua escrava, a seu próprio marido. Mas isso não era a vontade de Deus. E quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente acaba quebrando a cara. Sara não consultou a Deus. Ela não dobrou o joelho dela e perguntou para Deus se essa seria a vontade dele. Ela foi simplesmente, matutou na mente dela e colocou em prática aquilo que ela estava pensando. Mas ela não perguntou se aquilo era a vontade realmente de Deus. E muitas das vezes, eu, vocês, a gente faz por impulso. Às vezes a gente precisa resolver algo e a gente esquece que tem um Deus que podemos consultar a Ele, que podemos apresentar para Ele, entregar na mão dEle, e fazemos com a força do nosso braço e quebramos a cara. A grande verdade é essa. E depois que a gente faz, não adianta voltar atrás, porque aquilo que você decide fazer está feito, não tem como voltar atrás. Eu costumo falar que tem duas coisas que não dá para voltar atrás. É uma palavra que você lança e um pote de tapué que você empresta. Não volta mais. O problema é o jeitinho que a gente sempre dá, né? Tem até um ditado aí fora que o brasileiro sempre tem um jeitinho, né? A gente sempre quer antecipar, ultrapassar a vontade de Deus e sofremos. É como eu acabei de falar. Por que a gente sofre? Porque a gente mesmo chama o sofrimento. A gente poderia
adiar tantas coisas na vida da gente, mas a gente paga para ver. E o preço é doloroso. Quando você paga para ver, o preço, muitas das vezes, é preço de morte. E quando eu falo morte, não é só a morte física, mas a morte espiritual. E tem uma morte pior do que essa, a morte espiritual. Meus irmãos, eu confesso que não tem. Abraão era obediente a Deus, por isso a sua fé era usada com disciplina. E ele era reconhecido como amigo de Deus. Ele era obediente. Existia uma promessa para a vida dele. Mas é aquilo, se eu não tiver de comum acordo com o meu esposo, eu boto tudo a perder. E aí não sofre só eu, sofre ele, sofre a minha família, sofre a minha casa. Então a gente precisa entender que a gente precisa consultar o Pai. Mas a gente também tem um parceiro que a gente também precisa consultar. Eu quero tomar tal atitude, está de acordo? É da sua vontade? A gente precisa chegar num acordo para que a gente possa fazer. E Sara se desespera e pega a escrava dela e manda se deitar com o esposo dela. Falhas todos nós temos. E é por isso que oramos pedindo perdão. Devemos andar na presença de Deus, sermos retos, justos e tementes a Ele. Uma vida sem oração não adianta, que você não vai para frente. A chave do nosso sucesso é sempre a oração. Se você não tiver uma vida de oração, você não está alinhado com aquilo que Deus quer para a sua vida. A oração é aquilo que nos liberta, é aquilo que nos transforma, é aquilo que nos faz estar mais conectado com o Pai. A oração é a intimidade que você tem com Ele. Quando você entra para o teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, seja lá qual for a tua posição, mas que você esteja alinhado e falando com Deus, eu duvido que Ele não te escuta. E eu duvido que uma oração de um justo não tem resposta. Aleluia. Deus visita Sara, restabelece seus órgãos, cura da esterilidade e nasce Isaac. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa se cumprir, e isso não faz entender que tudo é no tempo de Deus. Olha só, 25 anos não são 25 dias. Às vezes a gente quer a resposta do céu e assim, imediato. Achamos que Deus está à nossa disposição, é só abrir a boca, pedir e Ele faz. Ei, eu quero te dizer, quem você pensa que você é? Quem eu penso que eu sou? Para pedir e achar que Deus tem que te responder de imediato. Você está achando que é a última bolacha do pacote? As coisas não são do jeito que a gente acha que precisa ser, mas é do jeito que Deus estabelece para minha e para a sua vida. Não adianta você falar que vai pedir, que vai fazer, que vai acontecer, se você não estiver alinhado com o Pai. E aqui, Abraão esperou 25 anos. Será que eu e você teríamos essa paciência de esperar 25 anos para acontecer na nossa vida aquilo que precisa acontecer? Eu acredito que não, né? E agora eu vou falar de Agar, porque eu li aqui, foi de Agar. Eu só vim trazendo isso aqui para a gente refletir. Vocês já conhecem a história, né? E eu vim falar de 3 tópicos: confiança, capacidade e intimidade. Para Sara, perdão, tomou uma atitude de colocar Agar no caminho do marido dela. Ela tinha confiança em Agar, ela via capacidade em Agar, e ela tinha intimidade com Agar, porque ela não ia dar qualquer mulher na mão do marido dela para gerar um filho que ela estabeleceu que seria dela. Então eu vejo que a Agar era uma escrava, era uma escrava, mas tinha algo em Agar diferente, diferenciado dos outros escravos, porque ela foi escolhida pela dona dela, escolhida com uma responsabilidade muito grande de gerar um filho do marido dela. Só que às vezes a gente acha que com o nosso jeitinho, com a
forma que a gente quer estabelecer e fazer vai dar certo. Às vezes você tem uma amizade e você quer controlar essa amizade. Agar ela era escrava, ela não tinha vontade própria. Ela não decidia aquilo que ela queria. Sara decidiu, impôs e ela fez. Obrigada a fazer. E a gente vê que quando Isaac nasce, a situação muda. O cenário muda, né? E Agar começa a ficar astuta, vamos falar a palavra, né? Ela começa a desdenhar de Sara. Ela começa, talvez isso seja, como eu vou explicar? A defesa dela. Ela começa a olhar que está perdendo. Ela está perdendo aquilo que ela nunca teve. Ela não consegue enxergar que ela é uma escrava. E escravo não tem escolha. Ela só foi escolhida para gerar. Ela não consegue entender. E aí o que ela faz? Bate de frente com Sara. E quando ela bate de frente com Sara, esquece. Esquece. Esquece, porque uma palavra de Sara mudava toda a situação de Agar. E aí foi quando a gente entrou no texto, que Abraão levanta, dá o odre, dá o de comer e manda Sara pegar seu filho e ir embora. É triste, é doloroso ouvir, né? Porque ele também era filho de Abraão. Mas ele não era o filho da promessa. Ele não era o filho da obediência. Ele não era o filho que Deus tinha estabelecido para Abraão. E vai embora. E eu consigo olhar para Agar e entender Agar. Quando ela chega no deserto com o filho na mão, com o odre, a água acaba, o desespero bate. Muitas das vezes é assim conosco. Às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão, mas a gente desperdiça. E quando a gente desperdiça, a gente não consegue refletir para entender qual atitude tomar, por onde começar. Aquela mulher se vê com uma água, com comida, com o filho na mão e vai embora, sem eira e sem beira. Muitas das vezes isso acontece com a gente. Muitas das vezes a gente quebra a cara, a gente se vê no fim do túnel. E a Agar fica tão cega que ela não consegue enxergar nada. Ela toma distância do filho, deixa ele debaixo da árvore e espera que a morte chegue para aquele filho. Talvez você está sentada nessa cadeira e diz assim: tudo acabado para mim, já não vejo mais saída para o meu problema, já não vejo mais solução. Talvez o seu problema pode ser uma cura. Talvez o seu problema pode ser um filho está perdido. Talvez o seu problema pode ser o seu casamento. Mas eu quero te dizer nessa noite: tira a venda que está nos teus olhos. Quando a gente começa a tirar, pedir ao Senhor, me dá uma chance, Pai, me faz enxergar, ora, pede ao Pai, o cenário da tua vida começa a mudar. Eu não sei com quem eu estou falando nessa noite, mas eu creio que a palavra de Deus ela foi lida. Que aqui não sou eu que estou falando com as minhas palavras. É o próprio Senhor ministrar. E Ele está falando com alguém aqui. Ainda tem vida. Ainda há esperança. Você precisa se posicionar. Você precisa buscar mais. Você precisa tirar aquilo que estão nos teus olhos. Você precisa se libertar da cegueira para você encontrar a luz no fim do túnel. Porque pode estar profundo o poço, o túnel pode ser fundo, mas há uma luz no fundo do túnel. Ei, você tem vida, você está respirando. A chance para você não está morto. E eu queria ler o 18, o 19, o 20 e o 21. Pode colocar para mim de novo, por favor? Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O próprio
ficar tão cego que a gente não olha, não enxerga um palmo na nossa frente. Às vezes a gente fala também demais e o que sai da nossa boca é que tardia a nossa vitória. Devemos ser vigilantes com aquilo que sai da nossa boca. Precisamos pensar mais e falar menos. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. 21 também, por favor. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher de terra do Egito, da terra do Egito. O que a gente pode ver é que Ismael foi um grande homem. E que um anjo do Senhor falou a Agar, apareceu para Agar. E o cenário de morte transformou em vida. Aleluia. E aquilo que aquela mulher achava que era o fim, foi um recomeço de uma nova história. De escrava, eu posso pensar aqui, matutar, que ela teve honra. Aleluia. Talvez você esteja escravo de algo que está te segurando. Mas eu quero falar nessa noite para você. Se teve para ela, teve para outras pessoas na Bíblia, por que não vai ter para nós? Se existe esse livro onde nos ensina, por que não devemos aprender? Não pense que está morto para você, que é o fim. De escrava, novamente eu vou falar. Uma pessoa com uma vida restabelecida. A escravidão já não faz mais parte dela. Eu sei que é noite do impossível, mas eu vou falar também que é noite de você ser liberto, livre daquilo que te escraviza. Era impossível para Abraão ser pai? Sim, porque a mulher era estéril. Era impossível uma mulher estéril gerar filho? Sim. Era impossível uma escrava ter nome? Sim. Era impossível um filho se restabelecer e virar um homem? Sim. O que é impossível para você que Deus não possa fazer? O que é impossível para mim que Deus não possa fazer? Basta uma atitude minha e sua para que o impossível de Deus venha gerar possíveis na sua vida. É impossível. O médico pode falar, decretar, é impossível, não tem mais jeito. Pode levar para casa, não tem mais jeito. Mas olha só, uma palavra de um médico não vai decretar aquilo que o Senhor já estabeleceu na tua vida. É impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus faz. É impossível você sair desse tormento, mas há um Deus que pode tudo. E Ele está aqui nessa noite. E eu queria só colocar um detalhe aqui. Na hora que eu estava louvando, lembra-se, Agar era escrava, mas nós não somos. Você não é escravo.